Boa noite, meus irmãos. Fico feliz de estar aqui com vocês e poder falar de um tema que para mim é muito caro. É um tema que fica dentro da nossa casa, fica dentro das nossas conversas familiares, literalmente na mesa de casa, porque a gente tem ali em casa muita gente passando, mas muitos missionários, gente que está vindo do campo, gente que está voltando para o campo, gente que está precisando descansar, gente que está precisando renovar as energias. Então a nossa casa é esse centro, esse polo. E eu queria então caminhar com vocês hoje e amanhã, pensando dentro desse tema da missão do nosso Deus, olhando para alguns textos e, de alguma maneira, ter os nossos olhos desvendados para essa realidade maior do que, às vezes, nós compreendemos ou maior do que nós podemos imaginar, e tentando dar um foco um pouco maior em alguns segmentos da nossa sociedade, alguns segmentos dentro do Brasil e fora do Brasil, que ainda são considerados como grupos não alcançados ou grupos não evangelizados, né? E ainda você pode falar assim, mas existe isso ainda? E aí, espero que até amanhã você saia daqui convencido de que realmente existe. E que a gente continua tendo uma grande, uma enorme tarefa como igreja do Senhor Jesus na proclamação. O Pedro me apresentou aí, mas na verdade, gente, eu sou o filho do Valdir, com a dona Dalta, casado com a Cláudia, pai da Laura, né? Esse tempo atrás pediram assim, falaram assim, me passa aí uma descrição sua, que você vai vir falar aqui na igreja. Eu falei assim, não, coloca aí que eu sou pecador miserável, sem vergonha, salvo pelo sangue de Jesus, tentando caminhar, seguindo Ele, né? Então, se você quiser saber se isso é verdade mesmo, pode consultar com a Cláudia, minha esposa, e ela vai falar. Fala assim, é verdade, é pecador miserável, salvo pelo sangue de Jesus, buscando seguir o nosso Senhor, né? E vamos orar então, e aí dar início à nossa conversa hoje. Pai, eu te agradeço pela tua igreja reunida, é povo teu, e o Senhor nos traz aqui para, de alguma maneira, falar conosco, abrir o nosso entendimento, coração, e nos mover em direção à missão que é tua, Pai. E eu clamo para que desta igreja o Senhor não só levante apoiadores financeiros em oração, mas que esta igreja tenha a alegria, o grande prazer, Pai, de enviar filhos para diversos lugares, Pai, dentro do Brasil, fora do Brasil, na cidade de Goiânia, a serem proclamadores do Evangelho, testemunhas do Senhor. Peço também que o Senhor nos conduza nessa conversa, nesse tempo, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode colocar lá, por favor. Bom, eu queria introduzir a nossa conversa falando um pouquinho da nossa caminhada do tempo atrás, né? Isso daqui não é recente, isso daqui diz respeito a alguns anos atrás da minha vida, da vida da Cláudia. Vocês vão perceber até pela foto que eu tinha cabelo, né? Que eu estava um pouquinho mais magro, aquele negócio todo. Mas nós então trabalhamos, como o Pedro falou, na Amazônia, e nós éramos missionários enviados pela nossa igreja, mais uma parceria com a Missão Evangélica da Amazônia, na MEVA. E essa foto aí, você fala assim, isso é montagem? Falou, não, gente, essa foto aí era do quintal de casa. É uma maravilha, né? E então nós, na época, trabalhávamos junto, um projeto Acalá, e o nosso objetivo era esse, levar a luz para os grupos que ali vivem, né, dentro da Amazônia. Pode passar, querida. Os nossos desafios continuam mesmos, estando lá ou aqui, né?
pregando sempre, e eu talvez mudaria ali, não somente quando necessário, mas quando necessário uso palavras. Hoje eu saí de uma aldeia e estou dentro de um tatame, lutando jiu-jitsu e falando com as pessoas do Evangelho do Senhor Jesus. Gosto do jiu-jitsu, gosto das pessoas, gosto ali de tudo que acontece dentro do tatame, mas o objetivo está ali para falar de Jesus. Para falar de Jesus com atos, com ações, com gestos, com reações, de forma que elas percebam Cristo. O desafio continua o mesmo, independente se é mata ou se é cidade. E na época era o Akalá, porque a palavra Akalá, num dos dialetos de Yanomami, na verdade o dialeto Sanumá, significa luz, né? E é nosso objetivo então levar. Nós trabalhávamos, pode passar? Pode passar, aí. Lá em cima você tem um mapa do Brasil, certo? Na época nós morávamos em São Paulo, quando nós saímos, então estava bem ali embaixo. E então eu, a Cláudia e a Laura, nós nos deslocamos para Roraima, pode apertar aí mais um botãozinho, que fica bem aqui, a capital do estado, em Boa Vista. Mas o nosso trabalho não acontecia aqui, o nosso trabalho acontecia na outra setinha ali, ó. Pode clicar, mais uma. Isso, lá em cima, em Auaris. Auaris fica na fronteira com a Venezuela, né? E nós tínhamos aí um tempo de viagem longo ainda a partir da cidade para chegar lá. Pode passar, querido. Pode passar. Isso, pode voltar aí. Eu acho que vocês conhecem Asas de Socorro, né? É uma missão, mas também uma empresa aérea. Nós só chegávamos na aldeia por meio de Asas de Socorro. Pode passar. Aí está a Laurinha, né? Isso daí já é lá dentro da mata, perto da pista onde pousávamos. Aí o Denis, né? Dentro desse avião a gente levava tudo que precisava, gente. Bujão de gás, comida, tal. E aí passávamos o tempo ali. Depois de um mês e meio, é que o avião voltava trazendo tudo de novo que a gente precisava, né? E ali nós vivíamos com o povo. Quando a gente voava para a aldeia, pode passar. Aí, tá aí, ó. Eu tinha colocado essa foto, tá bem. Essa daqui é uma visão aérea, tá, do local onde nós morávamos. Esse comprido aqui é a pista de pouso, tá? E só aviões pequenos que pousam ali, na verdade o Cessna. E lá na pontinha era um posto missionário e as malocas, as aldeias, tá? Elas estão espalhadas, subindo e descendo o rio. Pode passar. Essa é a nossa casa, porque às vezes o pessoal tem curiosidade, né? Como é que não é, tal, tá aí rapidinho, pode passar mais uma. Aí por dentro, né, bem arrumadinha, a nossa geladeira era gás, tal, tinha como viver, né, para desenvolver o trabalho, pode passar. Pode passar. Aí um pouco do nosso público-alvo, nós trabalhávamos com escola, e aí dentro do curso da LEM e depois eu fui fazer uma pós-graduação em educação bilíngue intercultural para continuar trabalhando com a escola na aldeia. E a Cláudia também acompanhando nas visitas na Maloca, a Cláudia é fisioterapeuta, fazendo alguns procedimentos dentro de uma clínica bem pequenininha, bem precária que nós tínhamos na aldeia. Pode passar. Isso, um pouquinho lá da nossa caminhada. Pode. E aí uma vista aérea, né, da viagem para o posto missionário. Eu coloquei isso daqui para vocês terem ideia da dimensão que é a Amazônia. A Amazônia, se você chegar e colocar numa travessa assim, um monte de brócolis, bem, sabe, aqueles brócolis bem arrumadinhos assim, e chegar bem pertinho e fechar o olhar, bom, é isso que você vai ver na Amazônia, tá? Voando e vendo aquela imensidão do verde que se mistura com o azul do céu lá no fim. E aí, chegando perto de alguns locais, é que você vai encontrar algumas aldeias, alguns agrupamentos de indígenas, no caso Yanomami, com quem nós trabalhávamos. Essas áreas eram áreas difíceis de chegar. Então, a partir do posto onde nós estávamos, subíamos de canoa, aí ficou bem escuro, pode passar. Aí, algumas dificuldades de viagem para esse posto missionário, então você saía, quando a época era boa, né, época de rio cheio, facilmente chegávamos, mas
Quando o rio baixava, era uma tristeza passar. Então, a viagem que levava normalmente 7, 8 horas, às vezes levava 2, 3 dias, porque você tinha que sair arrastando a canoa, tal, aquele trem todo. Pode passar mais uma, para aí. Nós, a partir desse posto, nós chegamos em muitos locais. Muitos locais. Mas alguns locais ainda dentro da Amazônia são extremamente isolados. Alguns grupos se relacionam, mas eles não têm contato com ninguém mais. E um dia nós estávamos almoçando naquela casa que você viu, eu, a Cláudia, a Laura, e era uma tarde era quase 1h30 da tarde, assim. E aí, esse rapaz, eu nunca tinha encontrado ele, nunca tinha visto. Ele bateu na porta de casa, ele falava um dialeto que nós não conhecíamos. Né? O dialeto da aldeia que nós trabalhávamos era o parimitere. E ele falava um dialeto que eu não tinha ideia qual era. E ele apareceu, então pedimos ajuda para outros missionários mais antigos que estavam ali. E o Mimica era um desses. E o Mimica, então, começou a traduzir o que esse homem estava falando. E ele apareceu ali porque lá na aldeia dele, que fica do outro lado da Venezuela, na Venezuela, chegou a notícia de que naquela aldeia onde nós estávamos, em Alariz, havia chegado mais um casal de missionários. E ele se perguntou, por que não vem nenhum missionário para minha casa? E ele era o líder da aldeia. E ele, quando chegou, e Yanomami tem um jeito de falar assim, expressivo, né? E ele falava, e o Mimica traduzindo, e ele dizendo assim, ele veio e está dizendo que ele vai voltar para lá e que vai levar um missionário hoje. Porque em todo lugar que ele anda, ele tem ouvido de gente que tem conhecido o Deus Supremo, o Rabadeus, mas a aldeia dele tem morrido. E muitos estão morrendo sem conhecer Deus. E ele, como líder da aldeia, não pode permitir que isso aconteça. E ele virou para mim e perguntou assim, você vai hoje para minha casa junto comigo? Eu não podia ir. Não tinha como. E ali nós ficamos um tempo, e ele contando de como era a região dele, ele viajou por mais de 4 dias para chegar ali. Mas o objetivo dele era esse: levar um missionário para dentro da sua casa, para dentro do seu povo. Porque em todo lugar que se anda, você tem a notícia de que tem um missionário falando do Deus verdadeiro, mas dentro da minha casa as pessoas estão morrendo e não tem ninguém para falar do Deus verdadeiro. Assim que eu cheguei, eu vi ali no rodapé daquele cartaz a referência bíblica de Romanos 10:15. E esse texto de Romanos, capítulo 10, versículo 14, versículo 15, diz assim: como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão famosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Paulo, quando escreve esse texto, ele tem em mente o povo judeu. Tá? Do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo está tratando da incredulidade dos judeus, e nós sabemos disso ali. Paulo pode dividir esse capítulo aqui em 4 partes. Ele fala da ignorância de Israel com relação a Cristo. Ele fala da necessidade da compreensão do evangelho por parte dos judeus, dos israelitas. Ele fala da necessidade da proclamação do evangelho, que é esse texto que nós lemos, e a necessidade da resposta, para que essas pessoas pudessem seguir o Deus verdadeiro, o Deus vivo, e saírem daquele ciclo
que viviam da justiça própria, de buscar nos atos, buscar nas formas a salvação. E aí, depois de discorrer então sobre a incredulidade dos judeus, Paulo fala logo no começo do capítulo 10 que ele tem uma esperança. E a esperança pessoal é que eles viessem ouvir sobre Cristo Jesus. Ele repete a mesma expressão que ele usou no capítulo 9. Paulo era tomado de um sentimento de esperança, de que o seu povo pudesse voltar-se a Deus por meio de Cristo Jesus. Paulo até testifica no começo do capítulo 10 de que esses homens eram zelosos na busca por Deus. Sabe por quê? Porque Paulo viveu isso. Muitas vezes nós olhamos para esses povos, e os povos distantes, nós chamamos assim, não, esse bando de pagão, miserável, inimigos, condenados. Muitos estão numa busca sincera, real, mas estão sinceramente enganados, sinceramente errados. Estão tateando, tentando encontrar Deus e não encontram. Paulo fala, eles são zelosos, eles estão buscando, mas eles estão enganados. E nessa busca, eles fazem o que é natural. É natural a qualquer homem. Eles tentam criar um caminho para chegar a Deus. Tentam criar uma solução, um jeito para que sejam justificados. Assim é com Yanomami. Assim é com o morador de Brasília. Assim é com o europeu. Assim é com aquele que não conhece Cristo. E aí Paulo então aponta para Cristo, falando que ele é o fim da lei. E Paulo não tem em mente dizer que uma vez então em Cristo eu posso viver do jeito que eu quero, fazer o que eu quero. Não é isso, mas é que somente em Cristo há salvação, há caminho para a salvação. E aí Paulo entra no verso 12 e 13, dizendo assim, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que apelar, movido pelo Espírito Santo, pela salvação, em conformidade com quem Cristo é e aquilo que Ele fez, encontrará salvação. Paulo está falando sobre essa realidade. Mas aí chegamos então no verso que nós lemos inicialmente. Todo aquele que invocar será salvo. Mas como? Como invocarão quem não conhecem? Como eles invocarão se eles nunca ouviram falar? E aí Paulo então aponta para a missão. E aqui eu creio que Paulo não está falando só de Israel. Paulo está falando para os ouvintes. Paulo está falando para os seus leitores. Paulo está trazendo o desafio. E ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? Invocar pressupõe que se conheça. Invocar pressupõe que já ouviram de algo. Paulo está falando dessas verdades básicas, das quais os nossos olhos vão sendo descortinados ao longo do tempo. Aconteceu isso comigo, aconteceu com você. Porque nós ouvimos. Isso acontece com outros na medida em que ouvem. Mas como? Como vão ter os olhos descortinados? Pela fé, se eles não conhecem. E assim como crer precede a invocação, ouvir precede o ato de crer. Na medida em que ouvem, na medida em que conhecem, na medida em que entram em contato, eles creem. E estes ouvem na medida em que pessoas se dispõem a ir. Ir em direção a, não importa se é na Amazônia, não importa se é em Goiânia, mas caminhar em direção daqueles que não ouviram,
E aí continua. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo não está falando aqui de um tipo específico de envio, mas Paulo está falando de uma ação. Paulo está falando de um movimento. Paulo está falando de uma decisão, de uma obediência, de um movimento comunitário. Tem a ver com algo que me tira do meu ponto de estabilidade e me leva em direção ao outro. E aí, invertendo tudo aqui, se fôssemos inverter todo esse texto, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Cristo envia os seus arautos. E na medida que esses homens vão, eles pregam. E na medida que eles pregam, as pessoas ouvem. E na medida que as pessoas ouvem, elas creem. E na medida que elas creem, elas são salvas. Paulo inverte aqui a ordem, é só isso. Mas existe uma lógica. Existe um caminho natural das coisas. E então Paulo termina com o outro texto que está ali. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Esse texto, Paulo está evocando lá de Isaías, no capítulo 52. E Paulo lembra, e os ouvintes provavelmente saberiam da realidade que Paulo estava falando. Paulo está se referindo à convocação de Sião para despertar e crer que os dias do exílio da Babilônia estavam chegando ao fim. Não precisavam viver mais com medo, angustiados. Não precisavam viver, acordar pensando assim: será hoje o dia da minha morte? Viver sem esperança. Não! A cena que Paulo descreve, ela é linda. Paulo está falando de uma cidade sitiada, de uma cidade aguardando a notícia. Será que nós vamos viver com medo ou nós vamos viver seguros, certos de que há esperança? E aí então essa cidade sitiada, ela avista de longe um homem correndo. E esse homem correndo é um mensageiro que vem da batalha. Mas de longe não dá para entender muito o que está acontecendo. Porque nós estamos vendo lá na colina aquele homem descendo e nós sabemos que ele é um dos nossos. Mas o que ele vem falando? E na medida em que ele se aproxima, talvez percebamos que ele tem uma folha de palma na mão. Anúncio de vitória. E aí então o burburinho começa. E eles não precisam mais viver com medo. Eles não precisam mais viver atemorizados. Eles não precisam ficar angustiados mais. Por quê? Porque a salvação, a vitória já foi conquistada. Fomos libertos da pressão e do medo, do mal, da morte, do pecado. O anúncio que esse mensageiro traz é que Deus continua com eles, que Deus agiu com graça apesar do pecado do povo e que Deus salvou. E aí ele fala assim: os pés desse que anunciam são formosos. Uma vez eu fiquei pensando especificamente nesse tema, e foi na volta de uma viagem. Foi na volta de uma viagem que não era para a aldeia onde nós morávamos, era para uma outra aldeia, para um povo chamado Uai-Uai. Eles não são mineiros, mas existe esse povo, tá? E eles ficavam dias assim, distantes de Boa Vista. Para vocês terem ideia, nós viajávamos quase 380 quilômetros de estrada de terra, e depois deixávamos a caminhonete ali, e dali nós seguíamos de moto até uma parte, e depois mais um caminho a pé. A minha moto quebrou no meio do caminho. E aí eu estava com uma bota e não tinha mais como levar, eu estava levando um mantimento, estava levando tudo, não tinha. Eu falei, bom, a mata já estava alagada, era época de chuva, agora eu tenho que ir andando.
E eu andei o dia todinho com aquela bota, levando as coisas, levando o material, levando Bíblia, levando tudo. E aí, quando eu cheguei na aldeia, quando eu coloquei meu pé na rede, assim, que era só uma casinha de apoio que nós tínhamos, quando eu tirei a bota, estava ali, não era um pé. Era qualquer outra coisa, mas não tinha um pé ali dentro. E eu não estava me achando esse pregador aqui não, tá, gente? Mas na hora me veio à mente e falou assim, meu Deus, que beleza que há no pé daqueles que anunciam o evangelho. É isso? Eu acho que os pés daquele mensageiro lá de Isaías 52 que Paulo está trazendo aqui, não tinha muita beleza se nós olhássemos a olho nu. Porque estava empoeirado. Era um pé voltando do campo de batalha. Era um pé que trazia marcas, talvez torções, seja lá o que fosse. Para o judeu, o pé é uma das partes mais impuras do corpo. Para mim, Deus está mostrando a ironia da beleza dessa mensagem, que torna puro até mesmo aquilo que o homem rejeita como impuro. Que traz beleza onde o homem não consegue ver, é a partir dali. Os pés são formosos. Por quê? Porque as marcas que ele traz revelam a grandeza, a glória, a majestade da mensagem que ele anuncia. Tem beleza nas marcas, tem beleza na dor. E ele anuncia o quê? Anuncia a paz, anuncia o shalom de Deus, anuncia a bênção, ele anuncia a salvação. E aí o povo, lá em Isaías, se você for ler lá, você vai ver que eles se reúnem numa assembleia solene e eles agora exaltam e louvam a Deus. E a frase do capítulo 8 é: nós nos regozijamos porque o nosso Deus está voltando para casa. Que expressão linda. Muita gente, como aquele rapaz, está ansiando pelo dia em que alguém vai falar assim: nós vamos levar Deus, a palavra de Deus e Cristo Jesus lá para casa. Ele já está lá. Ele já está ouvindo o clamor. Mas eles vão se regozijar no dia que esse anúncio chegar. Ah, vão. No texto de Romanos, Paulo prossegue dizendo que nem todos obedeceram o evangelho. Ele vai falar dos judeus, vai falar que eles ouviram, mas rejeitaram. Vai apontar para essa realidade de que tudo que eles falaram e anunciaram, eles rejeitaram, isso é culpa deles, e é certo, alguns ouviram e por responsabilidade própria negaram. Mas existem muitos até hoje, muitos, como na época de Paulo, existem muitos que nunca ouviram do evangelho. Existem muitos que não viram a gloriosa cena de um arauto chegando. Seja ele de barco, seja ele descendo numa colina, seja chegando de um avião, seja chegando na madrugada em Goiânia. Muitos não ouviram. Muitos não ouviram. E eles continuam aguardando. Continuam aguardando. Aquele rapaz, ele fez aquele pedido em 2007. Em 2007. Por escassez, realmente, de
gente disposta. Somente há 2 anos atrás, um missionário, o Mimica, ele desbravou a mata e conseguiu chegar lá. E hoje tem feito viagens para aquela aldeia. Ele já não estava mais vivo, mas a família toda aguardava, porque ele foi atrás de alguém que viesse falar de Deus. Você está pensando que essa história é só dele? Queria passar um vídeo aqui para a gente encerrar, de realidades que talvez você nunca imagine que isso fala do nosso Brasil. Acho que pode apertar mais uma vez. Aí.
Acho que deu para ver que tem um desafio grande. As realidades estão no Brasil. Quando se fala aos 117 etnias, são 117 línguas, povos, nações. Quando se falam em 10.000 comunidades, nós estamos falando em locais com mais de 4 a 5 famílias. Na mesma medida, se nós podemos falar dos quilombolas, o nosso sertão continua sendo das áreas menos evangelizadas do nosso país. Mas não precisa ir longe. Se quer se envolver num trabalho transcultural, aprenda Libras. Fale com aqueles que não conseguem falar com você. Que a tua linguagem se traduza de forma que ele ouça e ele entenda. Afinal, foi isso que Jesus fez. Se envolva onde você está. Deus tem te dado posses. Deus tem te colocado em lugares bacanas. Você está numa classe B, classe média. Se envolva com essas pessoas. Mas não deixe de se envolver com aqueles que não ouviram. Vamos orar. Pai Santo, peço que o Senhor desvende os nossos olhos, o nosso coração, para percebermos essas realidades que nos cercam, Pai. Às vezes, os desafios distantes tomam conta de nós e nós nos esquecemos desses enormes desafios transculturais dentro do nosso país. Pai Santo, que muitas etnias, muitos grupos, muitos assentamentos sertanejos, muitas comunidades de surdos possam vislumbrar o arauto e a beleza dos pés daqueles que correm para anunciar o Evangelho. E que assim, Pai, aconteça como lá em Isaías, que haja louvor, glória ao teu santo nome, porque foram resgatados, a esperança foi refeita, porque Cristo Jesus brilhou e Cristo Jesus os salvou. Assim clamamos a Ti, no nome de Cristo. Amém. Amém, gente. Obrigado pela paciência.